Graça e paz, irmãos. Queria pedir para quem está lá fora entrar para a gente começar mais um culto dos jovens. Feliz aqui por você estar aqui. Quem estiver ali, para vir para cá. Ali também, para vir mais para casa, chegar. E vamos orar? Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, ó Pai. Eu te agradeço por mais um culto, por mais um dia de vida de cada um aqui, Senhor. Deus, a tua palavra diz que onde tiver 2 ou mais ali te adorando, ó Pai, ali o Senhor está. Deus, eu te peço discernimento, ó Pai, que a pregação, ó Pai, possa tocar os nossos corações. Deus, eu te peço, ó Pai, por cada vida que está aqui, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos colocar em pé? Esse nosso joelho. Que o Senhor nosso Deus possa receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, né? Que nosso motivo de estar aqui não seja encontrar com a pessoa que está do nosso lado, né? Mas que seja único exclusivamente para poder escutar da palavra do Senhor, adorar ao Senhor, assim, todo mundo junto, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Essa canção que a gente vai cantar agora vai falar: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e por isso nós o adoramos. Amém? Vamos lá? Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Ele é o maior motivo de toda a alegria de nossas vidas. Amém? Amém? Amém. Que nós possamos cantar com alegria ao Senhor. Vamos todos juntos? Oh, 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 oh. Verbo vivo, Verbo vivo, viveu entre nós. Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. que Ele é. Ungido de Deus.
igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Diga ele assim, vai. Não há ninguém como tu, Jesus. Jesus. Não há ninguém. Não há ninguém como tu, Jesus. Jesus. Não há ninguém. Não há ninguém como tu, Jesus. Jesus. Sim, ó. Oh, 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 oh. Aleluia. Não há ninguém como o Senhor. Amém? Isso é motivo de alegria. É motivo que dá alegria para os nossos corações. Nos motiva a sempre seguir a esse caminho que é maravilhoso, que é em Cristo Jesus. Olha só, um dia todas as línguas confessarão, e todos os joelhos dobrarão, e todas as línguas confessarão que Jesus é o Senhor. As pessoas vão descobrir que nós estávamos falando a verdade sempre. Vão descobrir que a maior verdade de todos os tempos é louvar ao Senhor. Então que nós possamos cantar com alegria. Amém? Oh, 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 oh. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Cante pra ele. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Oh, 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 oh. Abram os portões. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, fugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? Declare. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o Deus forte? Quem pode impedir o Deus forte?
forte. Quem pode impedir o Deus forte? Quem pode impedir? Nosso Deus é um leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Aleluia! Quem pode impedir o eterno? Ninguém pode impedir o eterno. Que nós possamos falar em nossas orações: olha, Pai, venha o seu reino, venha o seu reino, faça a sua vontade na minha vida, na vida do meu irmão, na vida do meu vizinho, na vida da pessoa que está do meu lado. Faça a sua vontade, seja assim na terra como é no céu, e que o Senhor possa trazer a mudança em nossas vidas. Nosso Pai, o teu nome é santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que possamos falar ao Senhor: venha o teu reino, faça a sua vontade em nossas vidas. Declare mais uma vez: nosso Pai, o seu nome é santo. Nosso Pai, o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita a sua vontade em nossas vidas, Pai, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Oh, 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 oh. Porque o reino, o poder e a glória são teus para
declare: venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, seja assim na terra. Que não sejam palavras vãs, mas diga ao Senhor: venha o teu reino. Faça a tua vontade, Seja assim na terra, como é no céu. que o seu reino possa vir, Pai. Que o Senhor possa sempre falar aos nossos corações. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo aqui porque é local de adoração. É local onde nós nos humilhamos, Pai, diante do Senhor. É local onde nós desejamos estar, Pai, diante do Senhor. E que a sua palavra possa nos modificar. Que o nosso íntimo, Pai, possa ser com o Senhor. Diz para Ele: não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. E a vergonha desfaz. Diz para Ele: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. É o desejo do nosso coração. Deus, e para Ele: eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. E a vergonha diz: Ele liberta o nosso ser. Oh, oh, tua presença, meu Deus. Oh, oh. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração
a glória do Senhor. Oh, oh, meu Senhor. Oh, oh. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar, vamos provar o quão real a presença é real. A glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Oh, que seja um desejo de nosso coração, Pai. Que não seja só porque a gente está cantando aqui, Pai, só por causa desse momento, mas que a nossa vida possa manifestar essa palavra, que nós possamos ter sede e fome de Ti, que nós possamos olhar para o pão e nos satisfazer com o Senhor, que a nossa satisfação seja agradar ao Senhor, que possamos olhar para o alvo, Pai, que é Cristo, e falar: olha, não há nada igual, não há nada melhor, nada se compara ao que estar em Tua presença. Que nós possamos nos encher cada vez mais da vontade do Senhor e nos esvaziar de nós mesmos. É tão difícil fazer isso, nos esvaziar, mas Deus nos chama para nos esvaziar e nos encher daquilo que o Senhor tem para nós. Vamos cantar mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Douglas vai estar pregando mais uma vez, mas falando um pouco mais sobre oração. Eu não sabia que tinha tanto assunto sobre oração assim. Quando me falaram que ia falar sobre oração, vários temas, né? Eu não imaginava que teriam tantos, né? E é legal aprender cada vez mais daquilo que tem que ser o básico, né, na nossa vida cristã. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Vamos colocar de pé o pessoal que sentou, fazer esse exercício, para a gente orar aqui pela vida do nosso irmão. Estenda suas mãos sobre o Douglas. Senhor meu Deus,
nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, nós glorificamos ao seu nome, Pai, porque o Senhor é soberano, Deus sobre todos. Nós sabemos que não há nada igual, não há nada melhor, nada se compara a estar em tua presença. Senhor, meu Deus, te peço, Pai, desde já que o Senhor possa falar aos nossos corações, que não sejam, Pai, palavras vindas do coração do Douglas, mas que em nome de Jesus, o Senhor possa usar, Pai, fortemente, Pai, ao seu servo, para falar aos nossos corações. Que mudanças, Pai, possam ser causadas no nosso dia a dia e que o Senhor possa, Pai, abençoar a cada um de nós. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Eu mando um salve para você que aqui se encontra, para você daí de casa, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Novamente eu ressalto que é um privilégio poder estar aqui, mais uma vez na casa do Senhor. Como eu já havia dito no dia 5, né? O primeiro sábado desse estudo que a juventude está fazendo. Para mim é muito gratificante estar o final de semana aqui na igreja, até porque eu trabalho a semana toda em prol do final de semana. Mas não que eu não goste do meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas eu também gosto de estar aqui. E para mim estar aqui no meio dos irmãos, estar na igreja é um refrigério. Digamos que é a minha folga, muito boa, por sinal. Bom, no dia 5 de maio, né, a juventude iniciou um estudo a respeito de oração. Semana passada, a nossa irmãzinha Esther, ela trouxe o texto a respeito da estrutura da oração, né? Ela falou sobre... Ela, na verdade, fez algumas perguntas, né? Nos desafiou a pensarmos sobre se nós temos, de fato, dado o nosso melhor tempo em oração, na presença do Senhor. Se você, de fato, tem tido uma vida de oração que gostaria. E ela também perguntou se você, de fato, sabe o que é ter um tempo de qualidade com Deus. Você daí de casa que não assistiu nosso estudo, convido você a entrar na nossa página no YouTube, procurar o culto jovem do dia 5 e o culto jovem do dia 15. Hoje nós nos encontramos no terceiro estudo a respeito de oração. E hoje falaremos a respeito de onde orar, quando orar, e a oração que Deus ouve e a oração que Deus não ouve. O tema de hoje são mitos da oração. Se você alguma vez já teve dúvida sobre tipos de oração, já viu alguma oração estranha, alguma coisa do tipo, nessa noite tentaremos esclarecer essas dúvidas a respeito dos mitos da oração. E eu faço a seguinte pergunta aos irmãos que aqui se encontram, os irmãos que se encontram em casa: se é preciso de um templo, uma igreja, um santuário para nós orarmos a Deus? É necessário isso? Bom, muitas pessoas frequentam algum tipo de edifício religioso para orar a Deus. Nós nos encontramos aqui, no templo da Igreja Batista Boas Novas, todas as quartas, aos sábados, aos domingos, pequenos grupos, para orarmos a Deus. Outras fazem longas peregrinações, sobem de joelho ao Cristo Redentor, caminham durante quilômetros. Você acha que precisa de um templo, ou de um santuário, ou de uma igreja para adorar a Deus? Ou você acha que pode falar com Ele a qualquer hora e a qualquer lugar? O que a Bíblia diz sobre isso? No início da história humana, não haviam edifícios religiosos. Nossos pais originais, né, Adão e Eva, viviam no Éden naquela época. E dali eles se comunicavam com Deus, né, com o seu Criador. Mais tarde, à medida que a família ia aumentando, à medida em que a humanidade ia evoluindo, homens justos, né, como Noé, por exemplo, eles andavam verdadeiramente com Deus e faziam constantes orações. Mas eles não precisavam de edifícios religiosos, não precisavam de templos, locais, tabernáculos para orar a Deus. Eles amavam a Deus e foram dignos de receber a sua aprovação. E o que eu tenho para dizer para você é que Deus não mora em edifícios feitos por homens. Deus, ele não habita nos tijolos que aqui nós encontramos. Deus não habita em templos gigantescos, feitos de ouro, prata,
seja lá quais são os templos construídos hoje em dia para adorar a Deus. Os homens fiéis do passado, eles sabiam que o Criador da terra, do vasto universo, ele não morava em estruturas feitas por homens. Deus verdadeiramente, uma vez, perguntou ao sábio rei Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, eis que o céu, sim, o céu dos próprios céus, não te podem conter, reconheceu ele, e com razão. É verdade que naquela época, o povo de Israel, naquela época os israelitas, eles tinham tabernáculos, e mais tarde um templo, onde eles se reuniam para festividades religiosas, em obediência à lei de Deus. Aquilo era costumeiro da cultura deles. Ainda assim, eles podiam orar a Deus a qualquer hora, ao cuidar de seus rebanhos, ao trabalhar nos templos. Eles poderiam falar com Deus. Ao passar o tempo com suas famílias, momentos em que ficavam sozinhos, eles poderiam falar com Deus. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, mas nos outros estudos, você falou que naquela época eles precisavam de uma pessoa para intermediar por eles. Sim, Deus falava através dos seus profetas, falava através dos seus sumos sacerdotes naquela época ao povo, mas as pessoas, elas tinham, mesmo que mínimo, um conhecimento de Deus. Da mesma forma, nós podemos orar a Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. Vocês se recordam do livre acesso? Após a crucificação de Jesus, que nós tivemos acesso, podemos orar a Deus através do Espírito Santo. Nesse modelo, Jesus Cristo muitas vezes ele ia a lugares solitários e tranquilos para orar. Por exemplo, em certa ocasião ele foi para um monte a fim de orar e continuou orando a noite inteira. Eu vou pedir para que a Elo abra para a gente em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Aqui você vê um exemplo de oração. Jesus, ele antes de escolher os seus discípulos, ele foi ao templo, ele subiu no monte e orou a Deus. Sozinho, entregou sua vida perante o Senhor e orou a Ele. Isso é um exemplo de oração que nós temos. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Você pode estar se perguntando, tá, então eu preciso orar a noite toda com o Senhor. Não, não é isso. Mas aí, lendo esse texto, você percebe claramente uma intimidade que Jesus tinha com o Senhor. Em qual sentido de intimidade? Quando eles estavam ambos sozinhos. É claro que como judeu, Jesus ele comparecia a festas religiosas no templo em Jerusalém. Era costumeiro, como eu disse, da cultura deles. Jesus ia a casamentos, ele participava de comemorações e festas. Mas ele disse que chegaria uma época em que o templo não seria mais um centro de adoração verdadeira. Jesus ele afirma isso. Ao falar com a samaritana, perto de um monte em Samaria, onde o povo tinha um templo, Jesus disse: vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, adorarei ao Pai. Daí disse que os adoradores verdadeiros o adorariam o Pai em espírito e em verdade. Assim Jesus deixou claro que o importante não eram as estruturas feitas de tijolo, não eram os templos construídos de argamassas, de barro, mas a adoração verdadeira vinda de um coração sincero. Como nós lemos, sábados anteriores, é necessário que você tenha um coração sincero perante o Senhor. Mas será que isso queria dizer que os seguidores de Jesus, chamado mais tarde de cristãos, adorariam apenas em particular? Como eu disse, no exemplo de Jesus, no monte, orando a Deus. Será? Vou pedir que a Elo abra para a gente em Atos capítulo 11, versículo 26. Se você tiver com sua Bíblia também, pode estar abrindo. Novamente eu faço a pergunta, será que isso quer dizer que os seguidores de Jesus, chamados mais tarde de cristãos, eles adorariam apenas em particular? A resposta é não, e tem um bom motivo para isso. Atos capítulo 11, 26 diz assim: tendo encontrado, levou para a Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
Está aí a origem do que nós somos hoje. Somos cristãos. Quando Jesus foi crucificado, ele deu uma ordenança aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E assim foi feito. Então quer dizer então que nós não precisamos orar apenas em particular. Não. Como igreja, nós oramos em conjunto. Esse texto relata isso. Mais tarde, quando nós fomos denominados cristãos, aqueles que seguem a Cristo, os seguidores de Cristo, nós como irmãos começamos a nos reunir em templos. Começamos a nos reunir em templos em conjunto e começamos a orar um pelos outros. Daí se originou. Você também pode estar se perguntando, tá? Então a gente não tem que orar sozinho, a gente tem que orar em comunhão. Tá, a gente não tem que orar em templo. Não, veja bem, a oração, ela é algo sincero, ela é compungida, ela tem que vir do coração. Imagine só países onde as pessoas são perseguidas, onde elas não têm o livre acesso a se reunir em templos, não têm o livre acesso à Bíblia da forma que nós temos aqui no Brasil. Países perseguidos onde cristãos não podem sequer se reunir em templos, sequer se reunir na frente de suas casas para poder falar de Cristo. Isso acontece nos dias atuais. Eles não possuem locais específicos onde orar. Cristãos espalhados pelo mundo, os missionários. Por isso nós devemos nos manter em constante oração, porque onde Deus habita é em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a noiva de Deus. E um dia, como relata em Apocalipse, Deus ele vai vir para buscar a nossa noiva, amém? Um dia ele vai vir para nos buscar. E nós, como igreja, com espírito compungido, em constante oração, devemos nos manter sempre conexos com Deus. Lembrando novamente o que nós vemos nos sábados anteriores, a oração ela gera comunhão. Não há como nós dizermos que somos amigos do Senhor se nós não conversamos com Deus, se nós não temos uma comunhão estabelecida com Ele. E isso vem através da oração, que é uma ferramenta poderosíssima. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês? Está aqui mais um exemplo de que nós somos o templo do Espírito e que Ele habita em nós. E que o lugar onde nós nos encontramos no momento não é o local onde nós única e exclusivamente devemos adorar. É apenas um local de reunião onde nós, como os irmãos, mantemos nossa comunhão, porque precisamos manter essa comunhão como igreja. Amém? Tá. Vimos que Deus não habita em templos feitos de tijolos. E vimos também que, mesmo Deus, ele ordenara, por exemplo, Salomão que construísse um templo para que se reunisse naquela época, né? Como eu disse, para que gerasse comunhão entre o povo. Por isso nós nos reunimos nos dias de hoje. E você pode estar se perguntando também, a oração ela é ampla. Você pode orar sozinho, você pode orar com um amigo, você pode orar com os irmãos. Há diversas formas de você orar. E quando orar? Aí é simples, você disse que nós temos que orar a todo instante. Sim. Mas vocês se recordam na abertura sobre o estudo de oração? Onde foi dito os tipos de oração? Nós devemos orar por diversos motivos. Há diversos tipos de oração, na verdade. E desses tipos de oração, eles muitas das vezes nos dão uma ênfase maior a orar. Durante o dia nós passamos constantemente com Deus. Lembra, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. A todo instante, independentemente do que você está fazendo, onde você está, Deus ele está com você. Por isso, uma constante oração. Porque Ele está todo instante com você. Você só não encontra Deus na igreja, você só não encontra Ele no seu quarto, você não encontra Ele na sua casa. A todo instante Ele está com você. Ele é o seu amigo inseparável. Nós oramos por diversos assuntos. Um exemplo de oração, a oração livre. Que nada mais é do que a oração, simplesmente uma conversa que nós temos com Deus. Quando você está às vezes sozinho, dirigindo, às vezes indo para o seu trabalho, você vai fazer um pequeno percurso, um percurso um pouco mais longo, você está simplesmente orando, conversando com Deus. Lembrando que a oração, ela é um diálogo. A oração é você conversar, é você dizer a Deus. Outro exemplo de oração é a oração de súplica, que nada mais é do que uma oração de pedido.
você pedir algo para você, seja lá um emprego, chave de um carro, uma bênção. Esse é outro tipo de oração. Você pode aplicar a qualquer momento. Outro tipo de oração, oração de agradecimento. Agradecer pelo quê? Pela chave do carro, pela porta da faculdade, pelo namorado, pela libertação de um ente querido seu, de um amigo. Agradecer a Deus por um livramento. Esse é outro tipo de oração. Outro exemplo de oração, oração de adoração. E o que seria adoração? Prestar culto. É o que nós fazemos aqui, estamos fazendo nesse exato momento. No momento em que você entrou aqui, você está prestando um culto ao Senhor. Em conjunto, nós como igreja estamos prestando um culto ao nosso Deus. Outro exemplo de oração que temos é a oração intercessória. De intercessão, aquela em que nós pedimos por outra pessoa. A oração em que nós pedimos para que Deus livre o nosso país dos maus que nos assolam, que livre nossos cristãos, nossos missionários que estão Brasil afora e no mundo, levando a palavra de Deus. Nós devemos orar a todo instante. A oração, ao mesmo tempo que, quando nós estamos aqui, ela é conjunta, por muitas das vezes, ela também é individual. Então, a pergunta principal é: quando você deve orar? Você deve orar sempre. Lembrando que não há como eu dizer que tenho comunhão com Deus se eu não oro. A oração ela é uma ferramenta fundamental e poderosíssima do cristão. A todo instante nós temos que estar orando, temos que estar exercendo essa ferramenta, porque nós temos livre acesso a Deus. Lembra, nós não precisamos do pastor para estar orando por nós, não precisamos do nosso líder para estar orando por nós. Nós temos que exercer a nossa comunhão com Deus e temos que fortalecê-la na oração. Devemos orar constantemente, principalmente no intuito de construir comunhão com Deus. Porém, também devemos orar quando temos algum problema. Lembra que nós dissemos nos sábados anteriores? Seja para pedir ou para agradecer, devemos orar, assim como também apenas para conversar com Deus. Devemos relatar a Ele nossos problemas, devemos relatar a Ele como foi o nosso dia. Você só fica íntimo de alguém quando você conversa, quando você preestabelece uma conexão com essa pessoa. Quando você fala do seu dia, quando você conta um problema que você teve. Não há como você querer ter comunhão com Deus se você não conversa com Ele. Da mesma forma, não há como você chamar uma pessoa de amigo se você não sabe nada daquela pessoa. Se você não conhece Ele a fundo, se você não conversa com Ele. Muitas das vezes, quando a gente vai orar, nós por muito não sabemos nem o que dizer. Não é sempre, mas por muitas das vezes, fruto da falta de oração. A falta de intimidade com o Senhor. E que atitude devemos ter durante a oração? Você pode estar se perguntando. Nós já vimos que Deus ele habita em nós somos o templo dele. Vimos também quando orar. E que atitudes eu tenho que ter durante uma oração para que ela chegue até o Senhor? Bom, todo cristão deve saber como orar corretamente, pois muitas pessoas fazem a oração de forma inadequada e contrária aos princípios bíblicos. Orar, como eu já disse, é conversar com Deus. A Bíblia nos mostra importantes lições de como orar de maneira correta. Baseado nisso, vou mostrar algumas dicas de como você pode melhorar o seu momento de oração com Deus. O primeiro dela é sempre ter uma vida de oração. Se você está com dúvida de como começar a orar, apenas comece, apenas converse com Deus. Coloque-se diante da presença dEle. Lembrando que a Esté bateu numa tecla muito importante, que isso não saiu da minha cabeça desde o sábado passado. O tempo de qualidade que você dedica em oração ao Senhor. Você passa o dia todinho, pode passar o dia todinho falando com Deus. Isso é importante. Isso gera comunhão. Mas é necessário também que você separe um tempo do seu dia para que você leia a palavra de Deus e para que você ore. Isso é ter uma vida de oração, uma constante vida de oração. Uma pessoa que ela ora todos os dias, ela cria um hábito de estar conversando com Deus, e uma intimidade com Deus gera você a ser um servo do Senhor, da forma que Ele espera que você seja. Lembrando, como já foi dito, Deus Ele sabe o que você vai dizer, mas Ele quer que você diga. Como todo pai pode saber muitas das vezes o que o filho está passando, mas Ele quer que o filho chegue e diga.
Lembrando, não há como você estabelecer comunhão com Deus, não há como você falar de um Deus para alguém que você não conhece. Você só conhece Deus através da oração e através da palavra de Deus. Quando você for orar, tenha humildade e entendimento do propósito da oração. Quem se achega a Deus, Na verdade, eu vou mudar um pouco essa segunda aqui. O mundo ele pode evoluir de diversas formas. A tecnologia ela pode avançar, diversos meios. Mas a forma de oração, a forma de nos achegarmos a Deus continuará sendo de joelho. Sempre continuará sendo assim. Porque nós nos encontramos na posição de servos. E quando nós entendemos isso, nós chegamos humildemente perante a Deus para orarmos a Ele. Porque Ele é soberano. Ele é o Deus de nossas vidas. Então nós devemos ter humildade quando chegamos a Deus. Entendimento do propósito da oração. Você pode até não saber o que dizer. Mas é para isso que o Espírito Santo está lá, para interpretar o seu coração. Se você for humilde, for sincero, Deus ele vai escutar a sua oração. E tenha cuidado com as fórmulas da oração. Use apenas palavras para se comunicar com Deus, apenas diga, converse. Existem muitas orações pré-prontas, orações já feitas, que comumente nós vemos às vezes em vídeos, em redes sociais, aquelas palavras que as pessoas ficam repetindo, aquelas orações pré-prontas que sempre iniciam e finalizam da mesma forma. Não faça isso, apenas seja sincero, apenas converse com Deus. Sabe direcionar a sua oração para a pessoa certa. Lembrando que por muitas das vezes, nós, como já chegamos a Deus, nós oramos por muitas das vezes de forma errada. Como? Lembrando que o alvo da nossa oração sempre tem que ser Deus. Sempre. O alvo da nossa oração sempre tem que ser Deus. Então, quando nós já chegarmos a Deus, temos que orar com o nosso coração inclinado a Ele. Lembrando que Deus ele ensinou a nós como orarmos. Então, quando nós chegamos a Ele, temos que saber direcionar a nossa oração. Se for para pedir por alguém, tudo bem. Peça para essa pessoa em nome de Jesus. Peça para essa pessoa. Porque o Espírito Santo ele vai direcionar a sua oração a Deus. Tenha consciência de que da sua oração e da sua condição como criatura pecaminosa. Lembrando que eu, você, nós, o pastor, nosso líder, nada mais é do que uma pessoa que é utilizada por Deus. Ele é um instrumento do Senhor. Então nós temos que ter essa consciência de que somos pecadores. Temos que ter consciência que nós erramos. E tendo essa consciência, nós sabemos que nos achegamos a Deus para pedirmos perdão. Nós chegamos a Deus para que Ele nos perdoe e escute nossas orações. E Ele tem poder para fazer isso. Ore com fé e aceite a vontade de Deus. Mais uma vez lembrando, a fé ela é fundamental. Quando você chega a Deus, você precisa crer no que você está pedindo a Ele, no que você está orando. E você tem que entender que Ele é soberano. O não de Deus também é uma resposta. Nós vimos sábados anteriores exemplos de pessoas na Bíblia que oraram a Deus e mesmo assim, muitas das vezes o silêncio de Deus foi uma resposta. Jesus quando orou no Getsêmani pediu para que Deus passasse o cálice dele, mas que ainda assim a vontade de Deus fosse feita. Paulo também orou para Deus para que ele retirasse o espinho da carne. E o que Deus respondeu a Paulo? Só tua graça me basta. Então nós temos que ter um coração aberto e temos que ter um entendimento de que a vontade de Deus ela é soberana em nossas vidas. E por muitas das vezes, a graça dele, o silêncio dele vai nos bastar. Ore com perseverança e fervor no coração. Insistência. Não é você orar uma vez e desacreditar. É você ser perseverante na oração. É você se prostrar diariamente, orar, pedindo aquilo que você de fato quer. Ore tendo consciência de que esse momento é um privilégio. Como eu disse, nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos fazer o que pessoas em outros países não podem fazer. Então, estar na presença do Senhor, estar aqui, tendo esse momento que nós temos, ter um momento de comunhão com Deus é um privilégio. Nós temos que ter esse entendimento e devemos nos alegrar nisso. Porque, como eu disse no primeiro sábado, no dia 5, muitas das vezes nós pedimos a Deus algo que nós queremos muito.
mas que nós achamos que queremos. E por muitas das vezes, quando nós temos essa coisa, nós a encostamos, nós deixamos ela na nossa casa parada. Era algo que nós queríamos muito, mas que perdeu o valor. Mas por quê? Porque nós temos esse acesso, o livre acesso a isso. E o ser humano, ele é fácil de desgostar de algo que ele tem livre acesso constantemente. E infelizmente, por muitas das vezes, nós não sabemos usufruir do privilégio de estar na presença do Senhor, de poder se dobrar de joelho a Ele e orar a Ele. Então temos que ter um entendimento de que é um privilégio estar na presença de Deus. E ter em vista a soberania de Deus. Ter em vista de que Deus, Ele é quem vai dar a palavra final. E que independentemente da resposta de Deus, Ele é Deus. Independentemente do sim ou do não, Ele é Deus. Independentemente se Ele atendeu ou não a sua resposta, Ele é Deus. E Ele não vai deixar de ser Deus porque Ele não te deu algo que você pediu. Ou que a resposta dele foi contrária à sua vontade. Ele vai continuar sendo Deus. Ao orar, devemos ter ciência de quem se volta a Deus, se volta como filho, como servo. Ou seja, devemos já chegar a Deus com humildade. Pois Ele é Deus e por muitas das vezes a graça dEle nos basta. E devemos ter esse entendimento ao orar, de que Ele é soberano. Você pode estar se perguntando, existe algum tipo de oração que Deus não ouve? Que tipo de oração que Deus ouve? Bom, temos pelo menos 4 passagens bíblicas que demonstram que seria estranho se Deus ele não se dispusesse a ouvir as nossas orações. 2 delas chegam até a dizer que Deus ele não é deficiente ou surdo. Isaías 52 é um exemplo disso. Fala que seria curta a minha mão, curta demais para libertar? Será que eu não teria energia para livrar? Ainda em Isaías 59:1 diz, vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode mais nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Lá em Salmos, capítulo 94, versículo 9, diz também, se foi o Senhor que formou o ouvido, será que Ele não pode ouvir? Se foi o Senhor que formou o olho, será que Ele não pode ver? E finalizando lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 9 a 11, fala, se por acaso algum de vocês que é pai, temos alguns pais aqui presentes, vocês mesmo sendo maus, tendo a natureza má, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas ao que eles pedirem. Então vejam, 4 exemplos de que Deus ele ouve o que nós dizemos. E que não há razão para pensarmos o contrário disso. Afinal de contas, como já dissemos aqui alguns sábados anteriores, Deus ele é Pai. E como um bom pai, Ele escuta os seus filhos. Como eu disse, Ele já sabe do que está passando no seu coração. Mas Ele quer que você diga, Ele quer que você chegue a Ele e diga a Ele o que de fato você está sentindo. Vou pedir para ele estar abrindo no livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Nesse texto nós vamos ver exemplos de orações que Deus ouve, em algumas formas de coisas que nós não devemos fazer na nossa oração. Diz assim o texto, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que estes já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está no secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes ocasionado necessidade antes que lhes peça. Obrigado. Bom, aí nós vemos o que nós não devemos fazer. Vejam bem, orar em público é errado? Quer dizer então que Deus não vai ouvir nossa oração? Não, não é isso. O texto está dizendo, quando nós oramos para sermos vistos pelos homens. Quando nós oramos em público, com palavras bonitas, utilizando um vocabulário Oxford, muito bem elaborado, a título de sermos vistos pelas pessoas,
para que fôssemos reconhecidos por homens, esse é o tipo de oração que Deus não escuta. Porque a oração ela é um diálogo sincero do coração. Ele não é algo que já está escrito. Não é algo que você elabora na sua casa para vir orar na igreja. Não é algo que você elabora no trabalho para ler na sua casa. É algo que você fala do seu coração com sinceridade. Outra coisa que o texto fala, vãs repetições. É muito comum nós vemos em redes sociais exemplos de pregadores que constantemente repetem palavras, que oram por diversas horas. Significa que Deus não escuta essas orações? Por muitas das vezes não. Mas veja bem, orar não é rezar, não é repetir as palavras frequentemente. Orar é um diálogo, é uma comunhão, é você conversar. E por último, quando fala para você orar no seu quarto, não fala que necessariamente precisa ser no seu quarto, mas fala sobre a intimidade que você tem com Deus. Vejam bem, por muitas das vezes nós conversamos alguns assuntos com nossos pais terrenos, que só compete aos nossos pais saberem. São orações pessoais que nós temos. Com Deus é a mesma coisa. Quando fala para nós chegarmos ao nosso quarto, nos ajoelharmos e orarmos, é porque nós precisamos ter intimidade com Deus. E essa intimidade, ela é pré-estabelecida entre eu e Deus, você e Deus. Ela é pessoal. Então, quando fala para você se chegar e orar, é isso, é você estabelecer essa intimidade, essa conexão entre você e Deus. Somente vocês dois no quarto, conversando, orando, chorando, se for preciso. Isso gera intimidade com Deus. Só assim nós conseguimos pré-estabelecer uma intimidade. Jesus ele condenou as vãs repetições usadas pelos gentios. No texto nós vimos que eles já receberam seu galardão. Mas ele ensinou a importunação nas orações, como se lê na parábola do amigo importúneo, né? Lá em Lucas capítulo 5. Nós temos que ser insistentes nas nossas orações. Essa é uma forma que Deus consegue ouvir nossa oração. Porque veja bem, Deus ele é Pai e Ele sabe o que é melhor para nós. Mas como um bom pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Mas veja bem, posso eu dizer que tenho fé se eu peço uma coisa somente uma vez e desacredito naquilo que Deus pode me dar? Nessa parábola, lá em Lucas capítulo 11, versículo 5, fala sobre isso. A parábola do amigo importúneo. Que nós temos que ser insistentes quando orarmos. Temos que ter fé que Ele vai atender ao nosso pedido. Se não, glória a Deus mesmo assim. De acordo com o verso 8 do texto que nós lemos, Deus sabe o que temos necessidade, antes que a gente peça a Ele. Mas Jesus mesmo disse que se pedirmos, dá-se-vos-á, né? Se buscarmos, achareis, se batermos, abrir-se-vos-á. Jesus mesmo relata isso. E novamente, podemos utilizar isso como uma insistência, de estarmos orando e buscando por aquilo que nós queremos. Veja bem, quando você for orar a Deus, tente falar apenas com Deus quando você orar. O que seria apenas falar com Deus? Não deixe que as coisas te distraiam. Não deixe que o que está ao seu redor te distraia. É necessário que nós tenhamos um momento de comunhão com Deus. Tente conversar apenas com Ele. Não tente orar a Deus, sei lá, ouvindo música, por muitas das vezes. Não tente orar a Deus assistindo televisão. Não tente orar a Deus, sei lá, se distraindo com outras coisas. Evite repetições inconscientes ou formais. Por muitas das vezes nós temos as ditas gírias, né? Principalmente nós que somos jovens. Às vezes temos o costume de estar repetindo as palavras. Ô velho, ô mano. Lembra? Primeiro sábado. Nós não sabemos orar a Deus, mas temos que nos atentarmos com essas palavras. Temos que nos atentar com esses vícios linguísticos que nós acabamos adquirimos, por muitas das vezes, aquele costume de você orar com as mesmas palavras, começando sempre do mesmo jeito. E nós temos que ser insistentes nas nossas orações. Veja bem,
Novamente, Deus ele é Pai. Se você quer alguma coisa, você tem que insistir. Quem aqui já pediu uma coisa para o seu pai e ele não deu, mas você ganhou na insistência? Quem nunca? Chorou, berrou, entendeu? Quem aqui tem filho pequeno, às vezes o filho fala, e aí você vai e cede. Ah, quer dizer então que se eu fizer isso, Deus vai ceder? Não. Não vai ceder. Porque nossos pais terrenos não cedem também. Mas veja, se você quer alguma coisa, lembra da fé? Você tem que crer que Deus ele vai te dar aquilo. Você tem que crer que Deus ele vai te atender. Se você suplica por alguém, você tem que crer que Deus ele vai libertar essa pessoa. Porque de nada vale uma oração que ela não tem fé. Mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Você tem que crer no que você está pedindo. Você tem que acreditar no que você está conversando, no que você está falando com Deus. E um exemplo de oração que Deus não ouve. Vou pedir para Elô estar abrindo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo de 5 a 8. Diz assim o texto: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem o duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem, que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os caminhos. Aí encontramos exemplos de oração que Deus não ouve. No texto de Tiago menciona 3 falhas humanas na eficácia da oração. E a primeira dela é um coração dobre, que nada mais é do que uma alma dividida. Um coração dobre é um coração que, quando se volta a Deus, ele oscila entre ora crer e ora não crer. Em que ora acredita que Deus pode mudar as coisas, que Deus pode transformar, e ora não acredita. Quem se achega a Deus com esse coração, infelizmente, Deus ele não ouve o seu coração. Porque você precisa crer, você precisa estar perante Deus, crendo que Ele pode ou não estar realizando aquilo, seja um pedido ou seja apenas uma súplica que você faz a Deus. Mas é necessário que aquele que chegue a Deus chegue com o coração firme. Você pode estar triste, você pode estar passando por diversos problemas, mas é necessário que nós nos fortalecemos em Deus, por mais difícil que seja a situação. Lembrando que quem tem comunhão com Deus, sabe do que o nosso Deus ele é capaz. Nós somos filhos de um Deus do impossível. Por menor que seja a sua fé, por menor que você acredite que aquilo pode ser mudado, que o que está acontecendo na sua vida pode ser transformado, creia, por menor que seja. Outro exemplo que nós temos em Tiago ainda é a respeito do coração dividido. O coração dividido, ele é nada mais do que o coração que está no mundo e está em Deus. Lembrando que quem está em Deus é inimigo do mundo. E é necessário que aquele que está em Deus, ele esteja 100% em Deus. Não temos como adorar dois senhores. Então, aquele que se volta a Deus, tendo o coração dividido, Deus, ele muito dificilmente vai ouvir a oração. Porque é necessário que aquele que se achegue a Deus esteja com Deus, seja amigo de Deus. E, infelizmente, aquele que está em Deus e está no mundo, ele se torna inimigo de Deus. Tiago capítulo 4 fala isso. E por último, e não menos importante, temos que ter em mente que quando vamos orar a Deus não podemos ser egocêntricos.
O próprio texto fala, temos que pedir a Deus orar a Deus pedindo sabedoria. Devemos orar a Deus pedindo a Deus fé, pedindo a Deus paciência, pedindo a Deus atributos espirituais, para que nós como crentes, para que nós como servos de Deus, possamos crescer espiritualmente. Nós somos constantemente desafiados pelos problemas diários das nossas vidas. E esses problemas, eles vão nos fortalecendo. Da mesma forma, a caminhada cristã funciona da mesma forma. Nós só conseguimos alcançar um patamar, só conseguimos exercitar a nossa fé quando nós passamos por problemas e dificuldades. Mas lembrando, nós não podemos ser como a onda do mar, vacilantes mediante a prova. Deus não dá fardo maior do que nós possamos suportar. Temos sempre que nos lembrar disso. E nós só conseguimos passar por essa prova se nós temos um coração centrado. Então nós não podemos apenas se dobrar os joelhos a Deus apenas para pedir para nós, somente para nós. Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero isso. Deus, o Senhor poderia fazer isso. Não. Devemos nos melhorar como servos de Deus. Como exemplo dos discípulos, como eu disse antes, quando nós temos comunhão a Deus, nós como servos de Deus, quando nós vamos nos fortalecendo, à medida em que adquirimos comunhão com Deus, nós utilizamos essa comunhão, muitas das vezes, para orarmos por outras pessoas. Muitas das vezes um novo convertido, muitas das vezes alguém que nunca ouviu falar da palavra de Deus. E é necessário que por muitas das vezes nós tenhamos uma vida de oração. Quem aqui não conhece uma pessoa que é conhecida como uma pessoa de oração? Eu conheço uma senhorazinha que no seu auge de seus 72 anos até hoje é uma mulher que eu não conheço uma pessoa que se prostra para orar por outras pessoas como ela faz. E por muitas das vezes nós somos egocêntricos na nossa oração. Apenas pedimos por nós, pelos nossos interesses. Esquecemos que a oração ela é uma ferramenta poderosíssima que deve ser usada por um cristão não só para ele, mas para os outros, para o próximo. A fé na oração, a oração de fé, significa uma certeza absoluta de que Deus vai atender o pedido feito, ou significa a certeza absoluta de que Deus é amor e poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que há em nós. Tiago, ele usa 2 vezes, a expressão homem de ânimo dobre. Ele estaria se referindo ao homem de dupla disposição, aquele que ora crê, como eu disse, e ora não crê. Lembrando que quando nós nos achegamos a Deus para orarmos, temos que ter ciência de que somos servos. Temos que ser humildes. Temos que ter o coração centrado em Deus. Mas veja bem, você pode estar se perguntando, tá, mas eu não sei como orar. Apenas diga a Ele o que está no seu coração. E tenha e crie o costume. Então tem que virar um hábito a oração? Sim, ela tem que ser natural na vida do cristão, ela tem que ser natural na vida do crente. Não há como eu falar de Deus se eu não conhecer de quem eu estou falando. Não há como você ser alguém de oração se você não pratica isso todos os dias. Como qualquer outra coisa que nós temos, você pode até não ser aquela pessoa que nós julgamos ter o dom da oração. Mas assim como um jogador de futebol só fica bom se ele treinar para jogar bola, assim como um instrumentista só fica bom se ele treinar o seu instrumento, assim como qualquer pessoa que se dispõe a trabalhar numa profissão, ela só se destaca naquela profissão se ela se aprofundar no que ela está fazendo, assim é a oração. Você só poderá ser reconhecido como servo de Deus, como alguém de oração perante o Senhor, se você tiver esse costume de se achegar a Deus em oração, se achegar humildemente a Deus. Convido você que está aqui a se colocar de pé nessa noite. Convido você aí de casa também, que se encontra sozinho ou com alguém. Convide quem estiver na sua casa, para que juntos possamos estar orando. Hoje é o dia 3º de 8 estudos que nós estamos fazendo. E hoje eu gostaria de desafiar você que aqui se encontra, que após o nosso culto, até o 8º dia do nosso estudo,
nós fazemos uma oração conjunta. Ao término sempre do nosso culto, nós fazemos uma oração. Algum de nós da juventude sempre vai estar conduzindo essa oração. E você aí mesmo, no seu lugar onde você está, coloque-se diante da presença de Deus e converse com Deus. Eu estarei orando agora, em seguida o Ministério de Louvor estará ministrando a última canção. E ao término dessa última canção, eu voltarei novamente. Eu gostaria que você de casa, você que aqui se encontra, se colocasse diante da presença de Deus e que você fizesse apenas uma coisa. Converse com Deus como foi o seu dia de hoje. Diga a Deus como é que você se sente. Diga a Deus como você está agora. Diga a Ele o que te incomoda, se há algo te incomodando. Diga a Ele como você se encontra nesse exato momento, mas seja sincero. Seja sincero ao falar isso para Deus. Pedir que você feche seus olhos, você de casa feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus. Tu és soberano, Pai, sobre todas as coisas. E nós sabemos, Pai, que devemos nos achegar a Ti com humildade. Devemos nos achegar a Ti porque o Senhor é um Deus soberano. É o Deus das nossas vidas, Pai. Pai, obrigado pela oportunidade de aqui estarmos nessa noite. Aprendemos mais da Tua palavra. Deus, guarda cada amado irmão que aqui se encontra, Senhor Deus. Esta pessoa, Senhor Deus, que está assistindo essa transmissão. Abençoa a vida de cada um desses irmãos. Abençoa, Senhor Deus, Pai, para que nos próximos, Senhor Deus, sábados, nos próximos dias, nós possamos aprender mais da Tua palavra. E podamos entender, Pai, que para que possamos adquirir comunhão com Ti é necessário, Pai, que nós tenhamos uma vida de oração, Senhor Deus. Para que nós sejamos reconhecidos, Senhor Deus, Pai, a Tua presença como servo, Senhor Deus, de oração, nós precisamos orar, precisamos ter comunhão contigo. Faça com que isso, Senhor Deus, Pai, penetre, Senhor Deus, Pai, fixe em nossos corações, que precisamos estar constantemente em oração. Senhor Deus, graças te damos, Senhor Deus. E te agradecemos por todas essas coisas. É o que horas pedimos, te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Deus. Amém? Que nós não tenhamos em nossas vidas orações repetidas, orações vãs, né, que possa ser algo que tenha construído no nosso coração uma forma de viver top para Deus, né? Filho do Deus vivo, o Deus que está aqui neste momento, vamos adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Antes, né, quero pedir que assim que o culto terminar, o pessoal que for, né, para poder fazer o evangelismo junto conosco, que nós possamos nos reunir logo ali na cantina. Acabou o culto, peço que vocês se direcionem para lá, ok? cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E adora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és.
planos cativos era chegar no reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Não há ninguém como tu, Jesus. Não há, Jesus. não há ninguém. Não há ninguém como tu, Jesus. Jesus. Não há ninguém. Não há ninguém como tu, Jesus. Jesus. Oh, 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 Amém. Que o Senhor possa nos levar em nossas casas em paz.